E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou o seu professor de inglês. No vídeo de hoje, nós vamos finalizar as explicações e correções do PET de volume 1 de inglês. Antes de partirmos para o vídeo, eu quero indicar para vocês um curso excelente de inglês. O valor está super acessível. O curso inteiro é praticamente uma mensalidade de um curso normal de inglês que você pagará numa escola de idiomas. Vale muito a pena. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você está achando e compartilhar com seus colegas e professores. Me siga também lá no Instagram, onde eu dou diversas outras dicas de inglês. Então, pessoal, vamos ver como está o vídeo dessa semana. Exercícios do terceiro ano. Leia o grammar chart a seguir e, de acordo com ele, responda os exercícios. Abaixo, pessoal, temos uma imagem que explica a diferença entre o past simple, ou seja, o passado simples, e o present perfect, o presente perfeito. Vamos ver. No past simple, usamos sempre o sujeito mais o verbo, acrescentando o ed no final desse verbo. Isso significa que ele está no passado. Já no present perfect, usamos sempre o sujeito, mas o have ou has, dependendo da pessoa do sujeito, mais o verbo acrescido de ed. Vamos entender melhor quando usar cada um deles. No past simple, usamos quando expressamos uma ação já terminada. Por exemplo, we lived in Japan from 1995 to 1998. Nós vivemos no Japão de 1995 até 1998. Ou seja, eles não vivem mais. Essa ação já foi terminada. Agora, vamos ver no present perfect. Describe unfinished time. Descrevem ações que ainda não terminaram. Vamos ver o exemplo. I've worked as a teacher since 2011. Eu trabalho como professor desde 2011. Nesse caso, eu estou usando o present perfect porque a ação ainda não terminou. Eu continuo trabalhando como professor. Neste exemplo, ao invés de usarem I have worked, eles optaram por usar a forma abreviada I've, que também pode ser muito utilizada. Vamos ver o outro exemplo de uso. O past simple pode ser usado quando estamos nos referindo a um tempo determinado. Por exemplo, I saw the Eiffel Tower in 2007. Eu vi a Torre Eiffel em 2007, ou seja, eu vi no passado, em um tempo determinado. Agora, quando estamos nos referindo a um tempo indeterminado, refer to indefinite time, usamos o present perfect. Por exemplo, I have seen the Eiffel Tower. Eu vi a Torre Eiffel, mas eu não sei o tempo certo. Por isso, usamos o present perfect. E por último, usamos o past simple quando vamos falar de uma série de ações terminadas. Por exemplo, first he read the book and then he watched the movie. Primeiro, ele leu o livro e depois ele assistiu ao filme. Já o present perfect pode ser usado para expressar resultados ou experiências. Vamos ver o exemplo. She has already watched this movie 3 times. Ela já assistiu esse filme 3 vezes. Agora que já entendemos como usar o past simple e o present perfect em cada situação, vamos ao exercício. Número 1. Fill in the blanks with the simple past or the present perfect of the verb in parentheses. Complete os espaços em branco com o simple past ou com present perfect com os verbos que estão em parênteses. Vamos ver. Tom, do you like to surf the internet? Tom, você gosta de navegar pela internet?
Of course I do. Claro, eu gosto. I've had my internet connection since 1999. Entre parênteses, temos o verbo have. Por isso, ele usou I have had. Quer dizer que ele tem a internet dele desde 1999 e ainda continua com ela. Por ser uma ação que ainda não terminou, usamos o present perfect. Vamos para o próximo. A couple of months ago, entre parênteses, temos o verbo buy. A couple of months ago significa há 2 meses atrás. Como ele está falando de 2 meses atrás, um tempo definido, vamos usar o simple past. Portanto, a resposta fica I bought a new computer with lots of memory and speed. Eu comprei um novo computador com muita memória e velocidade. And last month entre parênteses, temos o verbo change. Last month significa no último mês. Mais uma vez está falando de uma ação passada que tem uma data definida. Portanto, vamos usar mais uma vez o simple past. And last month I changed to a better service provider. E no último mês eu troquei para um servidor de internet melhor. Now I can surf much faster. Agora eu posso navegar muito mais rápido. What kind of things do you search for? Que tipo de coisas você procura? Lot of things. Espaço, always, /want, entre parênteses. Então temos que usar essas duas palavrinhas. Então ficaria assim. I've always wanted to learn about the stock market. Eu sempre quis aprender sobre o mercado de ações. And with the web, I can start to learn. E com a internet, eu posso começar a aprender. Last week, espaço em branco, entre parênteses temos o verbo make. Mais uma vez estamos falando de um tempo determinado. Last week é a semana passada. Então, last week I made my first investment in the stock market. Semana passada eu fiz o meu primeiro investimento no mercado de ações. Do you ever buy products online? Você sempre compra produtos online? Sometimes I do. Às vezes eu compro. Last month vocês já estão cansados de ouvir, mas last month é o mês passado, um tempo determinado, por isso vamos usar o passado. I found, que é o passado do verbo find, a great website where I can download music for 99 cents. No mês passado, eu encontrei um ótimo site onde eu posso baixar músicas por 99 centavos. So far, I've downloaded about 100 songs and I have made several CDs. Até agora eu já baixei cerca de 100 músicas e fiz vários CDs. Mais uma vez estamos falando de uma ação que ele ainda continua fazendo, por isso Present Perfect. E nesse caso, notem que eu usei o I've e depois usei o I have. Não se confundam, os dois são a mesma coisa. O I've é a forma abreviada do I have. Continuando. My older computer, entre parênteses temos a palavrinha not e have. E ele está falando do seu velho computador. Por isso, é uma ação que ocorreu no passado. Nesse caso, para falarmos do passado, precisamos acrescentar a palavrinha did, e como está na forma negativa, podemos abreviar para didn't, que é a mesma coisa que se eu estivesse falando did not. Vamos ver a frase. My old computer didn't have a CD burner, so I'm very happy with my new one. O meu antigo computador não tinha um gravador de CD, por isso eu estou muito feliz com o meu novo. Did you sell your old computer? Você vendeu o seu antigo computador? No, it was about 8 years old.
Não, isso tem cerca de 8 anos. I just... Como ele está falando de uma ação que ocorreu há 8 anos atrás, um tempo determinado, vamos usar o Simple Past. Então ficaria I just removed the hard drive and left the computer on top of the garbage dumpster. Usamos o removed e o left, que são o passado dos verbos remove e leave. E a tradução dessa frase ficaria assim: não, isso foi há cerca de 8 anos. Eu apenas removi o HD do computador e deixei ele em cima da caçamba de lixo. Continuando a falar do passado, temos When I passed by a few hours later, it was gone. Someone took it. Quando eu passei lá algumas horas depois, ele se foi. Alguém o pegou lá. Was your new computer expensive? O seu novo computador foi caro? Yes, but I got a great deal online. Sim, mas eu peguei um ótimo negócio online, uma ótima promoção. Continuando. I have had my computer for 3 years and it seems so old by comparison to today's computer, but it's too expensive to buy a new one every year. Eu tenho meu computador por 3 anos e ele se parece muito velho se compararmos com os computadores de hoje, mas está muito caro comprar um novo todos os anos. There is a joke about computers. When is a computer old? I don't know when. As soon as you get it out of the box. Tem uma piada sobre computadores. Quando o computador fica velho? O Tom respondeu, eu não sei, quando? Assim que você o tira da caixa. Desse modo terminamos esse exercício. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo. Número 2. Leia a seguir a comparação sobre o esquecimento entre estudos com teste e estudos com releitura de material a seguir. Depois, explique o gráfico apresentado. Pessoal, eu não vou ler aqui esse texto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho certeza que vocês leram. Agora, vamos ao exercício. A minha resposta ficou assim. De acordo com o estudo e com o gráfico, podemos perceber que quando os participantes do estudo leram uma vez e depois releram uma segunda vez o conteúdo, eles se lembraram menos do que estudaram quando comparados ao grupo que leu o conteúdo uma vez e estudou a segunda vez por meio de testes. E é isso que o texto e o gráfico tentam demonstrar, que o uso de testes na hora do aprendizado promove uma melhor memorização do que a releitura dos conteúdos. Então, pessoal, quando vocês forem estudar, deem a preferência de ler o material e depois fazer alguns exercícios sobre ele para testar o seu conhecimento. Assim, o conteúdo vai ficar mais fresco na sua memória. Número 3. Vamos fazer a prática de recordação? Coloque os verbos abaixo no tempo verbal apropriado, Simple Past ou Present Perfect. É a mesma coisa que fizemos no primeiro exercício. Então vamos lá. Have you bought the tickets for our journey yet? Você já comprou os ingressos para a nossa jornada? Yes, I went to the station yesterday and bought the tickets. Sim, eu fui até a estação ontem e comprei os ingressos. What time did you go there? Que horas você foi lá? I took a friend to the station in the morning. His train left at 9:45. Eu levei um amigo para a estação de manhã. O seu trem saiu às 9:45. Have you packed your bags yet? Você já fez as malas? Of course, and I have already asked my neighbor to empty my letter box. Claro, e eu já falei para o meu vizinho para esvaziar a caixa de correio. What about you?
E você? I packed my bags 2 days ago. Eu fiz as minhas malas há 2 dias atrás. Desse modo, pessoal, terminamos os exercícios dessa semana. Espero que vocês releiam e revejam esse vídeo até entender os exercícios. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!